Vou comentar com você nesse vídeo 3 erros, tá, que podem estar te atrapalhando aí com relação às suas manifestações, né, o que você quer atrair aí usando os princípios de lei da atração, poder da mente, poder do subconsciente, etc. Tá? Se você já acompanha aqui o canal, sabe que vai ser relevante aqui o conteúdo, já dá um like aí no início. Se é o seu primeiro vídeo aqui, fica até o final. Se você gostar, você dá um like e se inscreve, ok? Bom, e todos esses 3 erros, né, obviamente, eu conto aqui, praticamente todo o conteúdo que eu passo aqui é algo baseado em estudo, mas especialmente baseado em coisas que eu fiz, tá? Então, em todos eles aqui eu vou comentar alguma experiência que eu tive nesse sentido, tá bom? Bom, indo direto ao ponto, e eu tô sempre aqui com um caderninho para ser algo prático, né? Não me perder aqui. O primeiro ponto é o de fato, querer atrair, né? O primeiro erro é o querer atrair. E o próprio nome, né? Lei da atração, né? Ele dá essa ideia, ele já é um nome que já meio que te joga no buraco, dependendo assim, né? Por quê? Porque o atrair dá a ideia disso aqui, né? Até o símbolo, normalmente, da lei da atração, um imã, né? Eu vou atrair aquilo assim, né? Um imã. Só que, à medida que você vai vendo como as coisas acontecem, você vê que não é assim. Não é atrair, é esse nome, manifestar, né? Dá essa ideia de algo que de dentro para fora, né? E é exatamente assim que acontece, né? Então, enquanto você ainda está nessa ideia, a coisa não vai fluir. E eu lembro que eu tinha, quando eu comecei a estudar sobre isso, para mim era tão forte dessa ideia da atração, que eu ficava meio que fazendo assim, por exemplo, quando ia dormir, né, e tal, colocava algo na mente assim e ficava meio que fazendo assim, mentalmente, sabe? Como se fosse puxando uma coisa assim, eu tipo assim, vem pra mim, vem pra mim. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, o que é o correto? É entrar na frequência ali, quando eu falo na frequência, é basicamente assim, ó, o pensamento, pensar que eu já tenho, tá? Pensar que eu já tenho. Vamos facilitar aqui né, a questão. E existem várias formas, eu já fiz alguns vídeos passados aí explicando várias formas de fazer isso, né? Eu posso te dizer, uma das coisas que eu fiz foi quando eu queria uma moto específica, né? O que eu estava fazendo até um momento, né? Eu estava nessa ideia de atrair, então eu ficava olhando fotos daquela moto, anúncios daquela moto e tal, até que eu caí na ficha, caiu minha ficha e falei assim, pô, isso que eu estou fazendo aqui é uma atitude de quem já tem essa moto ou não? Se eu já tivesse essa moto, eu ia ficar olhando anúncio da moto? Eu ia ficar fazendo isso? Não. O que eu faria caso eu já tivesse ela? Né? E aí eu comecei a ver, por exemplo, vídeos falando sobre questões mecânicas dessa moto. Né? Eu comecei a ver, especialmente, vídeos mostrando alguém pilotando essa moto lá, assim, né? Eu vendo só o braço ali da pessoa pilotando, tá lá à frente da moto, ela indo, eu ouvindo o barulho dela e tal. Então, eu consegui, como se eu conseguisse ver a experiência que eu teria pilotando a moto. Entende? Então, baseado no que você quer aí para sua vida, pensa nisso. O que eu tô fazendo tá na ideia aqui se eu já tivesse isso, eu estaria tomando essa atitude? Esse exemplo da moto aqui eu acho que fica claro, né? Pô, se eu tivesse a moto, eu ficaria vendo anúncio da moto? Não, né? Então, veja aí, isso que eu estou fazendo traz essa ideia de eu já ter ou de eu querer atrair ainda, né? Então, aí o que eu fiz foi isso. Outra coisa que eu fiz com relação à moto foi quadro da gratidão, né? Fiz já alguns vídeos passados aí falando sobre isso. Basicamente, coloquei ela como um intruso ali. A gente, lá no livro O Segredo, o filme O Segredo, por exemplo, fala sobre quadro dos sonhos, né? Você colocar lá nos quadros dos sonhos, as questões. Só que entra exatamente nesse mesmo princípio. O sonho é o que? Eu não tenho. Eu sonho com isso, eu quero muito isso, eu sonho com aquilo. Né? Não é. Se eu sonho é porque não tem. Né?
Se eu já tenho, eu agradeço. Então, a ideia do quadro dos sonhos é, eu coloco várias coisas que eu realmente já tenho e coloco lá, isso que eu falo que é o intruso. Como a nossa mente não sabe o que é real e o que não é, ela acaba aceitando ali como verdade, em algum momento, tá? Então, o primeiro erro é esse, tá? Querer atrair. O segundo é o quê? Eu estar em uma vibração negativa. Tá com um sentimento negativo. Vibração, sentimento, tá? Sentimento negativo. Culpa, tô magoado com alguém, tô rancoroso, tô com um sentimento muito ruim com relação a uma outra pessoa, eu sou uma pessoa muito vergonhosa, enfim. Existe uma escala das emoções, você pode procurar aí, coloca aí no YouTube, escala das emoções, você vai ver lá quanto mais baixo o seu nível de emoção, pior a sua frequência, logo a sua capacidade de manifestar coisa boa fica quase nula, tá? Por quê? Eu sempre lembrando aqui dos vídeos que eu já falei sobre isso, né? O que você está sentindo, você está pedindo. Então, a principal forma de oração que existe é o que você está sentindo. Se você está sentindo bem, se você está grato, está sentindo bem, cara, você pode às vezes nem pensar em manifestar nada de bom, que a coisa simplesmente acontece, tá? De uma forma aí meio que inexplicável, né? Porque essa é a principal forma, tá? Então não adianta, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, quero atrair a moto, e aí eu vou e coloco o quadro dos sonhos, eu faço isso, faço aquilo, coloco que eu já tenho e eu tô lá vibrando numa vibração baixíssima. Não vai funcionar, né? Tem um vídeo aqui onde eu falo um pouco mais sobre a minha história e tal, e eu falo que durante um tempo, uma coisa que me prejudicou muito foi a culpa, tá? Quando eu me divorciei, né? Meu filho tinha 2 anos na época, hoje ele vai fazer 7. E eu fiquei mal durante um tempo, assim, por isso, né? Como se eu estivesse abandonando ele, enfim, né? Mesmo que conscientemente eu visse tudo que eu fazia e faço por ele e tal, mas ficou esse sentimento. Pô, isso me prejudicou muito, muito mesmo. Financeiramente, inclusive, né? Por quê? Eu fazia ali mentalizações, afirmações, tal, só que a vibração estava baixa. E não adianta, tá? Então, se tiver com a vibração baixa também, a coisa não acontece, tá? O terceiro e último erro que a gente vai comentar aqui. Ficar obcecado com o como, né? Mas como que isso vai acontecer? Mas como que eu vou ter essa moto? Como que eu vou ter esse emprego? Como que eu vou chegar aos 100 mil por mês? Ou aos 10? Ou aos 1 milhão? Cara, essa ideia do como prejudica muito, tá? Prejudica muito. Porque ela vai te gerar ansiedade e ninguém estar ansioso por uma coisa que já tem, né? Então, não funciona também, tá? E o que acontece? Essa resposta do como, ela vem quando você já se coloca na posição de ter. Eu contei isso recentemente aqui, né? de uma experiência. Vou contar 2 aqui. Uma de algo extremamente simples e outra de algo maior para você perceber como que isso realmente funciona, né? Eu falei aqui, fiz um vídeo falando sobre a questão do meu corte de cabelo, né? Em um período eu tinha feito lá uma transição de barbeiro, né? De um barbeiro lá que cobrava R$15 para um que cobrava 50. Só que como eu estava nesse período de transição ainda, chegou um dia de eu não ter os 50. Eu ter que ir lá. Eu precisava cortar o cabelo e tal. Eu não lembro se eu tinha barba já na época. Acho que não tinha não. Não tinha barba não. Mas, enfim, era só o corte de cabelo. E falei, pô, não tem agora, né? E o que aconteceu? Eu fui lá na frente do espelho, olhei assim, falei, pô, meu cabelo já tá bonito, cara. Já tá bom, já tá cortadinho, ó. Ainda bem que
já está cortado. E fiquei lá fazendo essa palhaçada aí. O que aconteceu? Meu amigo Arthur, na época, né, a gente se conhecia há pouco tempo ainda, e ele mandou uma mensagem para mim falando, pô, Fabrício, você não quebra essa para mim aqui, não faz um favor aqui para mim? O que é? Tô precisando aqui de alguém para ser um modelo aqui, que eu tô dando um curso aqui de cabeleireiro, enfim, para barbeiro, e preciso de alguém que seja aqui um modelo para a pessoa fazer. Você não quebra essa aí para mim, não? Falei, pô, posso sim, posso te fazer esse favor. E olha só, e aí aquilo que eu estava imaginando aconteceu. O que isso tem a ver com como, né? É que não importava. O que seria o normal? Eu preciso do dinheiro para cortar o cabelo. Não, eu não preciso do dinheiro para cortar o cabelo. Eu preciso do cabelo cortado. Entende? Não é o dinheiro para cortar o cabelo. Eu preciso do dinheiro do cabelo cortado. E o que aconteceu para mim? O cabelo cortado. Isso, de uma forma inesperada. E eu sempre falo que esse é um exemplo que eu nunca vou esquecer, porque ele mostra claramente que isso realmente não existe coincidência. Por quê? Nunca aconteceu isso antes e nunca aconteceu depois. Nunca aconteceu antes nem depois de eu precisar e nunca aconteceu nem antes nem depois de ele pedir a minha ajuda nesse sentido. Foi exatamente no momento. Foi coincidência? Óbvio que não, né? Foi exatamente essa ideia. E a outra questão, um outro exemplo disso, dessa questão do como, é, por exemplo, com essa meta que eu já falei aqui algumas vezes, né, dos 100 mil por mês. Como que isso vai acontecer? Cara, agora já, pra mim, tá bem nítido, né? Mas, quando eu coloquei isso como meta, eu comecei a agradecer já por isso e fiz o quê? Nessa ideia que eu falei aqui do quadro dos sonhos, por exemplo, eu coloquei lá um print da plataforma lá onde eu recebo o pagamento, né, e coloquei lá. Valor dos últimos 30 dias, né, algo assim, 101 mil e alguma coisa. Coloquei isso lá e tá lá no meu quadro da gratidão, né? Como que isso vai acontecer? Na época eu não tinha ideia, agora já tá bem claro, mas se não for o caminho que tá claro, tá tudo certo também. O que importa é, vai acontecer. Tá? Então, tira a ideia do como. Tira a ideia do como. Então, resumindo, os 3 erros. Continuar querendo atrair, tá com vibração negativa e ficar obcecado com o como. Você comete algum deles? Se tem algum aqui que é mais difícil para você, deixa aqui nos comentários. Gosto muito aqui da sua interação. E, caso ainda não tenha acessado, veja aqui Lavagem Cerebral para Prosperidade, um protocolo onde você entende o que está te bloqueando, caso você se sinta bloqueado, e como que você resolve isso. Uma aula de 50 minutos você entende isso tudo. Você não precisa de mais um curso de 3 mil horas para entender. Você precisa de 50 minutos para entender o que você precisa, o que te bloqueia e o que fazer para destravar. Então, acessa aqui o protocolo. Se fez sentido, se você não deu ainda um like, dê aqui um like e se inscreva no canal. Um abraço e até um próximo